ligado? Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um papo muito legal sobre marketing de influência, sobre o mercado digital que a gente vivencia todos os dias. Eu quero abrir essa palestra com essa frase do Raul Titos, que fala que o futuro da influência está em torno de pessoas reais, com histórias reais, gerando impacto real. Quando a gente fala sobre marketing de influência, é muito importante que a gente tenha em mente que não são só números, não são só métricas. O influenciador, ele não é só um espaço de mídia. O influenciador é uma pessoa com uma comunidade. Então, quando a gente fala de marketing de influência, a gente fala de histórias reais, a gente fala de conexão, a gente fala de comunidades. Ainda existe um papo muito fuleiro, digamos assim, de que o marketing de influência está se tornando obsoleto, de que as pessoas percebem esse decaimento na indústria. É claro que essa é a vivência de muitas pessoas que veem nas redes sociais, que acompanham influenciadores e que sentem essa saturação do mercado. Porém, quando a gente olha para os dados, a gente pode ver que até o final de 2023, a estimativa é que o mercado do marketing de influência movimente 15 bilhões de dólares. Isso é mais do que o dobro, é mais do que o triplo do que movimentou, por exemplo, em 2021. Então, não, o marketing de influência não está em decaimento. O que a gente pode observar aqui, na verdade, é um desuso das estratégias, é um desuso das metodologias corretas para que a gente consiga, assim, potencializar essa estratégia e potencializar o resultado de marcas que atuam com a influência digital. A gente vai ignorar o slide, tá? Mas vamos lá. O ROI, o retorno de investimento. Nas campanhas de marketing de influência, é possível que a gente mensure e que a gente tenha números do que significou aquela ação em todas as métricas possíveis e observáveis. As campanhas de marketing de influência, as campanhas com influenciadores digitais, precisam ser guiadas e precisam ser estruturadas visando o ROI. De nada adianta você traçar a melhor estratégia, você ter o melhor influenciador, você ter a melhor equipe e no final da sua campanha você não conseguir mensurar os seus resultados, você não conseguir entender o que aquela campanha significou em números para a sua estratégia, qual é o impacto que aquilo dali tem na sua marca. E é claro que, diferente do tráfego pago, por exemplo, que a gente olha para números específicos, como o CPC, a gente olha para o retorno monetário que aquilo nos trouxe, no marketing de influência a gente consegue olhar para outras métricas. Isso, na verdade, é o mais legal e o que deixa a estratégia mais completa. Porque quando a gente olha para os resultados, tudo vai depender do que a gente traçou lá no início. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pensando ali no funil de vendas. Para quem é marqueteiro aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente está no momento de topo de funil, que o cliente está conhecendo a sua marca, ele está no momento de descoberta, no marketing de influência a gente fala que isso é awareness. É a estratégia certa que a gente precisa se guiar para que o público conheça, para que o público entenda o posicionamento da marca e entenda o que ela significa no mercado. E quando a gente chega lá no final, a métrica que a gente mais pode observar é o alcance. Quantas pessoas foram impactadas pela sua marca, quantas pessoas conheceram a sua marca através daquele influenciador, daquele time de influenciadores. Quando a gente vai afunilando mais essa estratégia, chegando no momento de branding, por exemplo, a gente já consegue observar o tráfego, a gente já consegue observar o engajamento. Daquele número de pessoas que conheceram a sua marca, quantas dessas engajaram de fato com os conteúdos? Quantas se identificaram com os pilares da sua marca? Quantas se identificaram com os propósitos que você colocou naquele produto ou naquele serviço que será prestado e que está sendo divulgado? E quando a gente chega no fundo do funil, que é o de conversão, a gente consegue observar as vendas diretas. Isso pode ser observado, claro, através de cupom de desconto que você colocou para o influenciador divulgar. Isso pode ser observado através de links traqueados, né, que são os links de afiliados que o influenciador divulga nas redes sociais. Não são as únicas formas de mensurar essas vendas diretas, mas é a forma mais cabível ali e que é mais praticada também. As vendas diretas, elas são observadas principalmente no momento de conversão, mas nada impede que você tenha um cupom de desconto em uma ação de branding, por exemplo. O importante aqui é que a gente siga pelas estratégias certas e que as marcas e profissionais de marketing entendam que existe um caminho a ser traçado. E se vocês não me conhecem, meu nome é Victoria Silva, eu sou Head de Operações na Creators Match, uma agência de especialistas em marketing de influência, onde nosso trabalho é conectar marcas com influenciadores. Nós somos parceiros da Campus Party já há algumas edições, eu inclusive quero tirar esse momento para agradecer a toda a equipe da Campus que proporcionou esse momento, essa troca que a gente está tendo aqui. Deixei minhas redes sociais na tela, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, fiquem à vontade. Bom,
Voltando a falar sobre o marketing de influência se tornar obsoleto, um estudo do Influencer Marketing Hub indica que o ROI no marketing de influência é de, em média, US$ 5,78 para cada dólar investido. Esse é um retorno de mais de 400% a cada dólar investido em campanhas de influência digital. É impossível que a gente diga que uma estratégia como essa, com um retorno de investimento que dificilmente pode ser atingido em campanhas de tráfego pago, por exemplo, está se tornando obsoleto. E, por fim, a gente chega no momento de entender o que é estratégia, o que é metodologia e os objetivos que a gente traça lá no início da nossa ação podem impactar no final. A jornada o processo de compra que a gente fala aqui é a jornada do cliente. É o que aquele cliente vai trilhar desde o momento que ele descobre que ele tem um problema ou que ele é despertado de uma necessidade de compra até o momento que ele, de fato, faz o clique final e faz a aquisição do seu produto ou serviço. Esse processo não é linear. Muito dificilmente o cliente vai, por exemplo, conhecer a sua marca através de um influenciador, parar no Instagram da sua empresa e fazer a aquisição direta do seu produto. Dificilmente isso vai acontecer. O que a gente vê, na verdade, rolando no mercado a pessoa vai ser despertada de uma necessidade de compra, ou perceber que ela tem um problema, ela vai para o Instagram da sua marca, ela vai para o site da sua marca, ela vai voltar naquele influenciador e vai acompanhar aquela campanha por algumas semanas, ela vai procurar um amigo, um conhecido que já tenha consumido aquele produto. Enfim, a gente tem N caminhos aqui que o consumidor ele toma em uma só fase do funil. Só na fase de descoberta ele vai trilhar um caminho imenso e que não é linear. Então a nossa estratégia também não deve ser. Se a gente está em uma campanha de awareness, se a gente está traçando ali um momento para que o cliente descubra a sua marca, a gente precisa entender que sim, ele vai estar em diferentes mídias, que sim, ele vai procurar diferentes formas de passar para a próxima etapa, que é o branding, de passar para a próxima etapa, que é entender se a sua marca de fato vai solucionar o problema dele. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de traçar os nossos objetivos, que precisam, inclusive, ter indicadores para que a gente consiga medir no final. Mais uma vez, não existe ROI, não existe retorno de investimento, não existe mensuração de resultados sem um objetivo inicial. Como você vai traçar uma campanha com influenciadores se você não sabe onde você quer chegar? Se você não sabe o que você quer alcançar com aquela campanha, com aquele investimento que você está fazendo. Então, no início de toda ação, é importante que a gente sente com o time e entenda o que a gente quer alcançar através desse influenciador ou desse time de influenciadores. Vamos supor, por exemplo, que a sua marca quer aumentar o número de seguidores da página do Instagram. Quando a gente olha para a técnica SMART, ela nos diz que todos os nossos KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho, precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Então, se a gente quer aumentar a nossa base de seguidores no Instagram, essa já é, sim, uma meta, um KPI específico, mas ele precisa ser mensurável. Enquanto você quer aumentar a sua base de seguidores no Instagram? Se for em 100%, por exemplo, a gente já passa dessa fase do mensurável e do atingível. É possível que a gente dobre o número de seguidores no nosso Instagram? É possível que a gente aumente em 100% a nossa base? Se for, a gente passa dessa etapa e precisa entender se esse KPI é relevante, se ele vai ter algum impacto na nossa empresa, se ele vai ter algum impacto no nosso posicionamento de marca. É claro que o número de seguidores hoje, todo mundo olha para uma marca, para uma empresa que tem 10, 20, 30 mil seguidores no Instagram e enxerga credibilidade. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive, é o mundo digital, ainda tem muita importância, mas se de fato esse KPI é relevante, a gente precisa definir aqui um prazo para que a gente consiga atingir esse KPI. Então, no período de um mês, a gente quer dobrar em 100% o número de seguidores no nosso Instagram. A gente tem um KPI que é definido de acordo com a técnica SMART e que vai, sim, ser uma porta de mensuração para o nosso objetivo inicial. É muito importante que todas as campanhas de influência tenham KPIs, porque, como toda outra estratégia, a gente precisa medir isso no final. Objetivos, por mais que eles sejam tangíveis, eles não podem ser mensurados se você não tiver um indicador. E quando a gente fala de métricas, quando a gente fala do que a gente vai mensurar, quais são os números que a gente vai olhar no final da campanha, nós temos aqui os principais indicadores de toda a campanha de influência. Quando a gente fala do CPM, ele mede o custo a cada 1000 visualizações nos conteúdos publicados por influenciadores. E o mais interessante é que essa métrica, ela pode ser avaliada, ela pode ser medida antes do início da ação e depois do final da ação. O CPM, ele vai te dizer se o investimento que você está fazendo naquele influenciador está muito alto para o seu budget, para o seu nicho, ou se ele é um valor ok para que você invista naquela campanha.
Vou dar um exemplo mais uma vez. Vamos supor que a sua marca é do nicho de finanças e vocês precisam divulgar um produto como cartão de crédito ou como empréstimo. Não é todo o público que vai aderir àquele produto, àquele serviço. Não são em todos os nichos, em todas as audiências de influenciadores que você vai conseguir encontrar compatibilidade com aquela audiência. Você precisa achar um influenciador que seja autoridade naquele assunto, você precisa encontrar um influenciador que seja autoridade no seu nicho para que você tenha um match perfeito, para que você consiga trabalhar a sua estratégia a partir dali. Nichos de finança, como esse exemplo que eu citei, costumam ter um CPM um pouco maior, porque é um nicho que tem poucos influenciadores falando sobre aquele assunto, o que gera mais competitividade de autoridade. Se você tem poucas pessoas falando sobre o assunto, isso costuma ser mais caro, porque o público é muito mais nichado, é muito mais específico. Agora, se você tem uma marca que pode ser divulgada através de um influenciador de lifestyle, por exemplo, que existem muito mais pessoas falando sobre, que é um público muito mais amplo, é muito provável e muito necessário que o seu CPM seja bem mais baixo, que fique entre R$30 e R$35, por exemplo. Em seguida, a gente tem o CPE, que já vai ser uma métrica que a gente vai observar, por exemplo, em uma campanha de branding. O CPE vai calcular o custo por engajamento. Quanto você vai investir a cada interação dos conteúdos publicados na rede do influenciador. Quanto vai custar aquele comentário, aquela curtida, aquele compartilhamento orgânico que a pessoa vai fazer para a rede dela. Então, eu compartilhei aquele conteúdo do influenciador para minha tia, para minha amiga, para o meu pai. Isso é um compartilhamento orgânico, isso vai gerar uma rede de pessoas que vão ver aquele conteúdo, que vão conhecer a sua marca. Então, o CPE é muito importante que a gente meça para a gente entender o quão esse valor é impactante para a gente e para a nossa estratégia. E, mais uma vez, quanto menor, melhor. O CPC vai medir o custo por clique. Então, no link que você colocou lá no Stories do influenciador, que vai levar, de repente, para o seu site, para que as pessoas conheçam os seus propósitos, para que as pessoas conheçam a sua missão, os seus valores, ou, de repente, conheçam até mais do produto, conheçam a promoção que você está divulgando, você precisa entender qual foi o custo que isso gerou. Qual foi o custo que aquele clique que levou a pessoa até o seu site custou para você. Mais uma vez, quanto menor, melhor. E o CAC é uma métrica de fundo de funil. É o custo por aquisição. É aquela mensuração de vendas diretas que a gente falou há pouco tempo. Então, quanto vai custar a venda que você conseguiu fazer através do influenciador? E, mais uma vez, gente, influenciador não é vendedor. Não é a obrigação do influenciador garantir uma venda. Não é a obrigação do influenciador colocar a tua marca ali como se fosse um palco. O influenciador é uma ponte entre você e o seu público-alvo. O influenciador está dividindo a audiência dele com você para que você possa promover a sua marca e seus produtos. Para que você tenha um bom CAC, para que você tenha um bom custo de aquisição, você precisa ter um produto bom, você precisa ter um atendimento bom, você precisa ter uma marca forte, porque tudo isso vai ser avaliado pelo consumidor na jornada de compra. E, por fim, a gente tem o LTV, que é o Lifetime Value. Ele vai medir qual é a receita geral que um cliente vai gerar ao longo da vida dele como seu cliente. Então, se aquele consumidor é seu cliente há 1, 2, 3 anos, ele vai gerar um LTV que vai ser muito interessante e muito impactante para a sua marca. Esse, diferente dos outros, quanto maior, melhor. E, mais uma vez, aqui eu trouxe um comparativo de influência versus tráfego pago. Quando as pessoas dizem que o marketing de influência pode não ser eficaz, mesmo com todas as estratégias que a gente pode aplicar, mesmo com as metodologias, e ainda há de se dizer no mercado que o tráfego pago pode ser melhor, eu trouxe aqui um comparativo para que vocês vejam tudo o que a gente consegue fazer com a influência digital. Assim como o tráfego pago, a gente consegue sim falar com o público segmentado. Se você escolhe um influenciador certo, de acordo com o seu nicho, de acordo com os ideais da sua marca, de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua estratégia, você consegue sim atingir o seu público-alvo, você consegue atingir a sua audiência e captar leads que vão ser importantes para a sua marca. A gente consegue ter estimativa de custos e ROI. Como eu disse, o CPM é uma das métricas que a gente consegue mensurar antes do início da campanha. O engajamento é uma das métricas que a gente consegue mensurar antes do início da campanha. É possível que você saiba qual é o número de pessoas que serão impactadas e qual é a porcentagem, de acordo com os dados dessas pessoas, que engajarão com aqueles conteúdos. Quantas pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, vão salvar o conteúdo que será publicado na rede do influenciador. E, por fim, a mensuração através de resultados. É importante e necessário que a gente mensure os resultados das nossas campanhas com influenciadores, porque, assim como o tráfego pago, a gente precisa saber o que aquilo nos retornou em números. Outra coisa muito interessante é quando você coloca uma campanha no Google Ads, por exemplo, para fazer o lançamento de um produto. Essa campanha vai ter um pico.
Você colocou a campanha no ar, você vai ter um pico de vendas. Esse pico vai cair, porque a campanha vai terminar. Você faz outra campanha para fazer o lançamento de outro produto, você vai ter um pico de vendas, esse pico vai cair, porque a campanha vai terminar. Quando você fala de influência, se você traça a metodologia certa, se você tem um plano de investimento, se você tem um planejamento a longo prazo, você vai ter a sua marca sendo colocada nos públicos corretos, nos públicos segmentados, você vai ter um custo que vai ser estimado desde o início e você pode ter a sua marca com muita visibilidade, trabalhando branding, trabalhando conversão durante muito tempo. Os picos nunca vão cair. Quando a gente trabalha com influenciadores, a gente pode trabalhar com um influenciador ou a gente pode trabalhar com 1000. E a sua marca ela vai ser colocada em todos esses públicos, em todos esses perfis, em diferentes formatos e diferentes redes sociais. Aqui eu trouxe para vocês uma situação hipotética para que a gente entenda a importância de escolher o influenciador correto e o impacto que isso traz no nosso ROI, no nosso retorno de investimento. É uma situação hipotética. Aqui a gente coloca que a Nike tem um budget de $1 milhão para fazer uma campanha com influenciadores. E eles têm 3 cenários. Primeiro, que tem um budget de $1 milhão para fazer campanha, é o sonho de todo marqueteiro, né? Mas vamos lá, o primeiro cenário é contratar a Kim Kardashian. Aqui a gente tem a opção de contratar uma influenciadora que vai atingir, que tem aí uma média de seguidores de 150 milhões e vai atingir 150 milhões de pessoas. A taxa de engajamento que contratar só a Kim Kardashian vai nos trazer é de 1% e vai ter um total de impressões de 1.500.000. O custo por cada impressão dessa, aquele CPM que a gente falou, na verdade, ele vai ser um desdobramento, né? Ele vai ser o CPV, que é o custo por view único. Então, o que ele vai trazer aqui de custo por impressão é de 67 centavos. Gravem esse número com vocês. No cenário 2, a Nike pode decidir contratar 500 micro-influenciadores que vão ter, em média, 100 mil seguidores em cada perfil. Contratando esses 500 micro-influenciadores, a gente pode ter aqui 50 milhões de pessoas alcançadas, com uma média de engajamento que passa de 1% para 5%. E um total de impressões na campanha que vai de 1,5 milhão para 2,5 milhões. E vejam, o custo por impressões, que a gente falou antes, ele vai cair de 67 centavos para 40 centavos. O terceiro e último cenário que a Nike pode enfrentar aqui é de contratar 1.000 micro-influenciadores com uma média de seguidores de 50 mil cada um. E, mais uma vez, a gente tem o alcance total de 50 milhões, mas a taxa de engajamento, que antes poderia ser de 5%, vai passar para 10%. 10% das pessoas alcançadas, que pode chegar, claro, ali a 5 milhões de pessoas, vão engajar com aquele conteúdo que será publicado na rede de cada um desses 1.000 influenciadores. E o custo por impressão, que uma vez no cenário 1 foi 67 centavos, no cenário 2 foi de 40 centavos, no último cenário vai ser de 20 centavos por impressão. Então, aqui a gente consegue entender que o poder dos micro-influenciadores no mercado já está sendo praticado por muitas marcas há alguns anos, porque a gente entende que o micro-influenciador tem muito mais conexão com o público, tem muito mais engajamento e tem muito mais proximidade com a audiência que você está falando, ele tem muito mais credibilidade. O micro-influenciador é uma autoridade dentro do nicho e as pessoas tendem a confiar muito mais no que ele indica, no que ele fala ali nos conteúdos publicados. Aqui eu também trouxe uma tabela para vocês entenderem o que leva o crescimento do ROI, do retorno de investimento. Ou seja, o que pode colaborar para que o meu ROI seja mais positivo na minha campanha com influenciadores. Aqui eu vou pontuar só o que é mais relevante. Então, nas características do influenciador, o número de seguidores tem um impacto de mais de 9% no ROI. É o que a gente acabou de falar. Escolher o influenciador correto entre uma celebridade que vai ter milhões de seguidores, mas que vai ser uma única influenciadora, que para uma estratégia de branding, por exemplo, talvez não funcione. Para uma estratégia de conversão, por exemplo, talvez não funcione. A escolha desse influenciador entre escolher um macro, um meso, um micro influenciador, vai ter um impacto de mais de 9% no seu ROI. Então, escolham o melhor time que vocês puderem. A originalidade daquele perfil, daquele creator, vai ter um impacto de mais de 15% no seu retorno de investimento. O que a gente costuma dizer muito é que existem influenciadores e existem criadores de conteúdo. E esses são dois cenários muito diferentes. O influenciador, geralmente, pode ser só uma celebridade, ele pode ser só uma figura pública. Mas o criador de conteúdo, ele vai entender o que a audiência dele consome, ele vai entender qual é o nicho que ele pratica, quais são os conteúdos que ele gosta de produzir, e ele vai criar uma comunidade a partir daquilo. Então, sim, a originalidade desse influenciador terá um impacto muito relevante no final da sua mensuração. Nas características do post, a gente tem dois cenários aqui que são muito interessantes de avaliar. O primeiro, incluir o link da marca.
Quando você está trabalhando, seja uma campanha de awareness, de branding, de conversão, colocar o link ali para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você, vai impactar em mais de 11% no seu retorno de investimento. Se você solta um story de um influenciador falando sobre a sua marca e coloca o link do seu site, como a gente falou antes, para que ele conheça um pouco mais sobre o produto, sobre os seus ideais, sobre os seus pilares, é muito interessante, porque mostra que você quer levar aquele influenciador para dentro da comunidade que você está criando a partir do creator, a partir daquele público que você está impactando. E o segundo cenário é que esse estudo ele levantou que anunciar um novo produto pode impactar negativamente em menos de 30% no seu ROI, no seu retorno de investimento. Se você não é uma marca conhecida entre aquele público ou não é uma marca conhecida no mercado e vai de cara para uma campanha de conversão anunciando um produto que você tem novo, essa campanha vai ser negativa e vai ter um impacto de mais de 30% negativamente no seu retorno de investimento. E aqui eu trouxe para vocês algumas dicas que, claro, vão variar de acordo com o seu produto, de acordo com o seu nicho, mas são os conteúdos que oferecem o maior ROI, o maior retorno de investimento, de acordo com o estudo feito pela HubSpot, que são conteúdos que conectam, conteúdos em alta, que são as trends, e conteúdos que educam. É claro que hoje a gente percebe que uma mudança muito sorrateira que está acontecendo ali nas redes sociais podem alterar a aplicação de cada um desses conteúdos. O TikTok, por exemplo, está se tornando cada vez mais uma rede social de pesquisa. E não como era antes, uma rede social que você entra para passar tempo, para rolar a timeline, para rolar a For You e simplesmente ter aquele momentinho de dopamina. O TikTok se tornando uma rede que está ali, empatado com o Google, sendo um mecanismo de pesquisa, sendo um mecanismo onde muitas pessoas, inclusive, produzem conteúdos educativos hoje, você pode aplicar conteúdos que educam nessa rede, de acordo com a sua estratégia e adaptando a sua metodologia, assim como as outras redes sociais com cada um desses outros conteúdos. E é muito importante que depois de olhar para todos esses números, depois de olhar para todas as nossas métricas, depois de olhar para todos os nossos resultados, a gente otimize todos esses números, a gente otimize a nossa estratégia. Se você tem objetivos, se você traçou uma boa estratégia, se você tem um bom time de influenciadores, se você consegue sentar com o seu time e dizer, ok, no final da campanha a gente vai conseguir captar todos os números e entender o que eles significam. Mas se passou dessa campanha, você não fez nada com os resultados que você conseguiu, o que você vai fazer na próxima? Então, olhar para os resultados que a gente teve, sejam positivos ou negativos, e avaliar o desempenho dos influenciadores. Pô, esse influenciador funcionou, mas esse daqui nem tanto, o público não aderiu muito, ou o formato do conteúdo que o influenciador produz não funcionou muito para a nossa marca. Refinar a seleção de influenciadores, se necessário. E sim, gente, mesmo com uma avaliação muito criteriosa do time de influenciadores, mesmo com mapeamento, com um levantamento bem feito por um profissional, por um especialista, pode ser que aquele conteúdo não funcione na rede de determinado influenciador. Isso é perfeitamente normal. O importante é que a gente olhe para isso no final da ação e consiga refinar essa busca, consiga refinar essa seleção. Mudar o discurso ou o formato do conteúdo, se necessário. Às vezes você pode ver que uma estratégia de um produto, de um lançamento de um produto, funciona muito melhor no Reels do que nos Stories, por exemplo, para a sua marca, para o seu nicho. Mas você colocou ela nos Stories. Pô, não funcionou. Eu vou desistir de trabalhar com influenciadores? Não, eu vou mudar a minha estratégia, eu vou mudar o meu formato, eu vou mudar o meu discurso. Algo muito relevante de apontar aqui também é que o discurso nem sempre vai ser o roteiro que você vai passar para o influenciador. Influenciadores não devem ser roteirizados, gente. Influenciadores devem manter a sua autenticidade ao trabalhar com as marcas. O que a gente tem que fazer aqui é brifar bem esse influenciador, ou seja, dizer para ele, essa é a minha marca, esse é meu produto, esses são os meus pilares, e eu tenho certeza que a sua audiência pode aderir muito bem. Faça o seu trabalho. A gente precisa entender como o influenciador pode colaborar com a sua marca. Isso é uma cocriação. O influenciador não deve ser roteirizado, o influenciador não deve ser engessado. Ouvir feedbacks do creator e do público. Isso é muito importante, porque quando a gente olha lá para os sentimentos do público, ou seja, visualmente, no olho cru, por assim dizer, a gente consegue ver os comentários nas publicações que a gente colocou ali no ar. A gente colocou um Reels, o pessoal comentou muito, teve 60, 80, 100, 200 comentários. Quando a gente vai avaliar aquilo, a gente consegue ver que as pessoas estão falando, pô, mas aqui podia ter mais informações sobre o serviço, aqui podia ter mais informações sobre o produto. E o influenciador também pode trazer feedbacks para a marca. Ninguém conhece melhor a audiência do que o próprio creator. Então, ouça o que o influenciador tem a dizer, ouça o que funciona e o que não funciona naquele perfil e tenha uma estratégia que vai funcionar melhor.
Por fim, seja inovador nas suas estratégias. Uma coisa que eu costumo levar para todos os meus discursos, quando eu falo sobre marketing de influência, é uma citação do Seth Godin, no seu livro Purple Cow, onde ele diz que a grande maioria dos produtos que a gente precisa, realisticamente falando, já foram criados. Então, não importa o quão inovador seja o seu produto, o seu serviço, você provavelmente já tem um competidor no mercado. O principal motivo pelo qual as pessoas dizem tanto que o marketing de influência se torna obsoleto é porque fazem muito mais do mesmo. Se você tem um produto que já tem uma competição, que já trabalha com marketing de influência, que você vê que tem muitos influenciadores falando sobre, faça diferente. Faça uma campanha inovadora e você vai ter resultados muito melhores do que aqueles que você viu até agora. E por fim, eu deixei um presente aqui para vocês, é só apontar a tela, é só apontar a câmera do celular de vocês para a tela para ler esse QR Code. É um e-book sobre marketing de influência com principais conceitos e tendências para o segundo semestre de 2023. Tenho certeza que vai colaborar muito para vocês que são marqueteiros, que são influenciadores, porque lá a gente também coloca boas práticas para trabalhar no mercado, para ter essa audiência e para melhorar o seu trabalho como influenciador e as suas relações com as marcas. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, a gente tem os nossos contatos por lá. Por fim, os contatos da Creators Match. Mais uma vez, nós somos uma agência de especialistas que conectam marcas a influenciadores. Nós temos muitos conteúdos ricos nas nossas redes, que eu deixei por aqui. Nós temos Instagram, LinkedIn, TikTok e o nosso site, que sempre tem conteúdos muito ricos por lá também, em formato de artigos, blog posts. No Instagram tem Reels, para você que prefere ouvir do que ler. Então, sintam-se muito à vontade para nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada pela presença de todos. E quem tiver alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade. Bom dia. Como que você faz para mensurar, né? Link, beleza, né? O influencer vai lá, coloca, tagueia, boa. Mas às vezes ele fala o link da sua marca, fala o nome, e o pessoal vai e te encontra, né? E como que a gente tagueia quando a gente usa vários influencers ao mesmo tempo? Como que você Existem duas coisas que a gente pode fazer aqui. Número 1, criar um dashboard. Então, quem já tem um time de marketing que é mais robusto, quem já tem tecnologias que já são mais robustas, podem criar esse dashboard para acompanhar o desempenho dos influenciadores. Quem não tem ainda, é muito possível acompanhar isso via redes sociais. Então, você chegar no influenciador e falar, olha, no final da campanha, quando você terminar as suas entregas, eu vou precisar de todos os analytics do que você publicou. E nesses analytics, a gente vai ter um relatório do que foram os cliques no arroba, do que foram os cliques no link, do que foram o alcance, as impressões daquele conteúdo. Então, a gente consegue fazer um cálculo para somar, no final da campanha, quantas pessoas a gente impactou, quantas pessoas a gente alcançou, quantas pessoas foram parar no nosso Instagram, por exemplo, quantas pessoas foram parar no link que a gente colocou através do Creator. Mais alguma pergunta, gente? Não sejam tímidos. Não? Eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigada. Bom dia. Você falou que um produto novo tem um impacto de 30% na sua marca. Como que você reduziria essa perda? Certo, vamos lá. Eu acho que o passo mais importante aqui é a gente entender o momento do funil, o momento que a marca está vivendo. Então, se a gente quer divulgar um produto novo, primeiro é preciso que aquele público já conheça a minha marca. Que aquele público já entenda o meu posicionamento no mercado, que aquele público já entenda por que eu sou forte, por que eu sou melhor, quais são os meus diferenciais. É muito mais provável que eu venda para você, por exemplo, se você já sabe quem eu sou, se você já sabe que o meu produto é confiável, que o meu produto é bom, que a minha marca tem pilares, que você se identifica, que você se conecta. É muito mais provável que eu chegue para você com um novo produto e diga, olha, tá aqui um novo serviço, um novo produto para você adquirir e você consiga aderir a isso, do que chegar para um público que nunca ouviu falar de mim na vida e oferecer um produto que eu estou acabando de lançar. Bom dia. Eu queria perguntar, porque, tipo assim, eu sigo muitos influenciadores e eu tenho meus motivos para poder continuar seguindo essas pessoas. E, às vezes, eles têm algum tipo de movimentação para com os seus próprios seguidores, de você clicar, de você realmente gerar esse engajamento. Como que você, enquanto marca, consegue diferenciar esse tipo de métrica? Porque, às vezes, quando você está clicando lá, você está fazendo mais por exemplo, como seguidora, para poder realmente engajar, para poder a influenciadora que eu estou seguindo conseguir mostrar engajamento para a marca, mas não necessariamente consumir dessa marca. Então, como que você consegue diferenciar
esses cliques que vão para sua página, que vão para o seu link, para um consumo efetivo? A gente vai fazer um acompanhamento. Então, se naquele primeiro momento, no primeiro conteúdo que eu coloquei na rede do influenciadora, eu vi que tiveram 1000 cliques no link, mas no próximo conteúdo, que eu já estou no momento ali de conversão, que eu ofereço um cupom de desconto, que eu ofereço algo que vai, de fato, levar o meu consumidor a fazer a compra, a fazer a aquisição final, e eu não tive os 1000 cliques do começo, eu não tive mais do que isso, na verdade, sei lá, vamos supor que 100 pessoas compraram, de fato, o produto. Eu consigo diferenciar. Então, eu consigo encontrar, na verdade, um gap aqui. Por que as primeiras 1000 pessoas que clicaram nos meus conteúdos não compraram o meu produto no final? Ou não continuaram clicando, ou não continuaram usando o cupom de desconto que eu ofereci? Então, na verdade, não é uma diferenciação de métrica. É um acompanhamento que a gente faz para entender qual foi a retenção daquele público com o meu produto ou marca. Mais alguma pergunta? O tempo acabou. É isso, gente. Agora sim, muito obrigada pela presença de vocês.